As canções escolhidas de Cartola. São 10 canções e vamos então analisar a poética do sambista da Mangueira, o trovador da Mangueira. Comentários mais gerais a respeito dessas canções. Eu começo falando da linguagem. Nós vamos encontrar uma linguagem dita simples, ou seja, Cartola foge daquela coisa parnasiana de usar termos preciosistas, complicados. Ele usa uma linguagem mais próxima do cotidiano, palavras mais cotidianas, certo? Adotando a norma culta. Ou seja, nós não vamos ver nas letras dos sambas traços de uma linguagem socialmente marcada, do morro, né? Nós vamos ver uma linguagem culta em que a beleza, o lirismo poético, né, a poesia, está no uso das metáforas, que enriquecem o texto com imagens relacionadas à natureza. Certo? Então, o lirismo, a elevação poética é garantida justamente pelo uso de metáforas, as imagens relacionadas à natureza e também, né, vamos encontrar outras figuras de linguagem. Então, reveja figuras de linguagem, né, que pode ser que a Unicamp trabalhe aí alguma questão relacionando as letras com o uso das figuras de linguagem como uma marca do estilo do Cartola. São 10 canções, certo? E nós podemos dividir essas canções em 3 temas, né? As canções que falam do morro, aí entra o Sala de Recepção e o Alvorada. São as canções em que Cartola evoca a Mangueira, seja a comunidade da Mangueira, onde ele viveu a maior parte da sua vida, seja a escola de samba Mangueira, que ele ajudou a fundar. Você sabia dessa? Cartola é um dos fundadores da famosa escola de samba Mangueira. É interessante que nessas duas canções tem um pouco assim de Locus Amoenos. Lembra do Locus Amoenos, do arcadismo? Tem uma coisa assim, o morro como esse lugar de uma natureza exuberante, o céu, o sol, a luz, as árvores, as flores, um lugar onde há muita vida, onde há muita alegria, onde há muita felicidade, né? Um lugar onde a gente vive feliz sem as agruras ou preocupações desta vida. Então, podemos dizer que há, de certa forma, uma idealização do morro. Um outro eixo temático é o tempo. São canções mais filosóficas, digamos assim, em que Cartola vai meditar sobre a passagem do tempo, ele vai falar a respeito da morte, da velhice, dos dissabores e desenganos da vida. São canções que lembram um pouco aqueles poemas pessimistas do barroco, que falam, né, justamente da morte, passagem do tempo, desengano. E aí podemos inserir nessa categoria as canções O que é feito de você, Silêncio de um cipreste, O inverno do meu tempo e O mundo é um moinho. E por fim, o lirismo amoroso, canções em que Cartola fala do amor e em que ele, de fato, né, pode ser considerado o trovador, né, o poeta trovador da Mangueira. Né? Lembra daquelas cantigas do trovadorismo? Muitas das canções de amor de Cartola dialogam com essas cantigas. Podemos citar a música Sim, Cordas de Aço, Disfarce Chora e As Rosas Não Falam. Olha, gente, nenhuma fala do amor de uma perspectiva muito feliz, não, né? Todas essas canções trazem o amor triste, sofredor ou tristeza. Então, né, eu queria comentar um pouco As Rosas Não Falam, que é uma letra, né, lindíssima do Cartola, talvez uma das suas grandes composições, a maior delas, talvez. E a Unicamp até agora não cobrou As Rosas Não Falam, hein? E esse é o último ano do Cartola, tá na hora de entrar As Rosas Não Falam. Vamos ficar atentos. Todo mundo conhece a música, todo mundo já ouviu, então eu comento alguns pontos, né? A canção começa falando da mudança das estações. Bate outra vez com esperança o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Então, a mudança da estação do verão para primavera, verão, outono, aqueles, né? Do verão para o outono, assinala a passagem do tempo
e também se relaciona a um estado mais subjetivo do personagem, do eu lírico, né? Trazendo a esperança de que talvez a amada volte para ele, ou seja, né, as coisas possam mudar e ele possa encontrar a felicidade amorosa, né? Daí ele vai para o jardim. Quando ele chega no jardim, já muda, já não é mais esperança, né? A esperança dá lugar à certeza de que devo chorar. Ele meio que cai na real, né? Porque eu sei que não queres voltar para mim, né? Então, a certeza de que devo chorar contrasta com aquelas esperanças e tal, né? Olha, a amada não vai voltar. E aí é nesse momento que a composição dialoga com as cantigas de amigo lá do trovadorismo. Lembra daquela ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, eu é, né? Todo mundo estudou esse ai Deus, eu é. E então ele fala, né, queixo-me as rosas. Então, aqui as rosas são personificadas como as confidentes que vão ouvir as queixas de amor do apaixonado, né? Daquele que está sofrendo. As rosas se tornam, portanto, as suas interlocutoras, né? Só que daí dá um ataque de Alberto Caeiro nele, né? Tipo, ai, as rosas não falam. Que bobagem, as rosas não falam, para de delirar, para de sonhar, as rosas só são rosas, né, elas não falam. Então, aquela personificação é desfeita, né? Aquela personificação é desfeita, né? E ele está sozinho mesmo e não tem ninguém para ouvi-lo. Só que o poema faz uma reviravolta, né? E essa personificação é recriada. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ou seja, o perfume das rosas é roubado da amada. Nesse sentido, o que o poeta está aqui, né, digamos que a cálculo aqui, né, nesse verso. Ele está querendo dizer que as rosas são inferiores à amada. A amada é mais bela, é mais cheirosa do que as próprias rosas, que devem roubar da amada o seu perfume. No fim das contas, pessoal, o diálogo é sempre com a mulher amada. O diálogo é sempre com essa mulher que ele tenta convencer a voltar para ele com a beleza da poesia, certo? Ele tenta encantar a amada com a poesia, com a palavra, para quem sabe ela voltar. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhava meus sonhos, enfim. A outra canção que eu queria comentar com vocês, que também é difícil escolher, né? Complicado, porque é uma mais linda que a outra. As rosas não falam e o mundo é um moinho. O mundo é um moinho é uma canção que já vai ter uma coisa um pouco mais de argumentação, né? O eu lírico, o eu poemático, vai tentar convencer a sua interlocutora. Ele conversa com uma moça, com uma mulher, apelando para o bom senso e trazendo aqui um tema mais moral, né? Ele assume o papel de conselheiro, um modelo a ser seguido. Na verdade, o eu lírico ele se coloca na posição de alguém muito experiente, alguém que talvez já deva ter quebrado muita cara na vida, que teve seus sonhos triturados, né? E as suas ilusões reduzidas a pó. Então ele está conversando, né? Então ele evoca, né, essa metáfora, o mundo é o moinho, e essa metáfora se desdobra, né, no triturar teus sonhos e no reduzir as suas ilusões a pó, né? Então, essa metáfora de grande beleza poética tem também uma função argumentativa. Ela, né, tenta convencer essa jovem acerca dos perigos do mundo. É alguém, né, o eu lírico fala com uma jovem que quer sair para a vida, quer sair para o rolê. Ela quer viver os seus sonhos, ela quer seguir o amor, ela quer, enfim, né, encontrar o seu caminho, mas talvez ela seja ainda muito jovem, né? Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Então, assim, né, você nem sabe para onde você vai. Você está querendo fazer tomar aí uma atitude um tanto quanto impensada e inconsequente, e as consequências, né, podem ser muito sérias, né? Então, há toda ele tenta usar assim, né, essa posição de ser mais velho, de ser mais experiente, para convencer
a jovem acerca dos riscos da aventura. Talvez ele esteja falando com a filha, talvez com uma neta, com alguém com quem ele tem uma relação de afeto e que ele teme, né, que essa pessoa se desiluda. Então é um pouco a tentativa de proteger, né, e essa advertência, né, eu acho tudo bem, mas não precisava pegar tão pesado, né, em cada esquina cairás um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Depois daquela parte que ele fala do abismo, né? Quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés. Então, a ideia, né, do abismo que você cavou, né? Então, se você quebrar a cara, a culpa é sua ainda por cima, né? Quanto mais ela se afastou, mais ela cavou esse abismo, esse distanciamento, né? Então, complicado, né? Tem aí algo de né, um alerta, né? Eu acho que é uma composição interessante que contrasta bastante com Alice no País das Maravilhas, né? Eu falei disso num vídeo lá no Arcadia Virtual, dei uma olhada lá depois, mas em Alice no País das Maravilhas você tem essa coisa de ganhar o seu próprio caminho, fazer a sua própria estrada, né? Mesmo sem saber direito para onde você vai. E aqui você já tem um discurso um tanto quanto mais conservador mesmo, né? No sentido de que, tipo, olha, pode dar muito ruim essa sua aventura, fique esperto, tá? Eu queria... Vamos trabalhar aqui uma questão, né, de Cartola, o que é feito de você? E aí a gente, né, analisa também uma letra mais filosófica. Então, o que é feito de você? O que é feito de você, ó minha mocidade, ó minha força, a minha vivacidade? O que é feito dos meus versos e do meu violão? Troquei-o sem sentir por um simples bastão. E hoje quando passo, a gorizada pasma, horrorizada como quem vê um fantasma. E um esqueleto humano assim vai, cambaleando, quase cai não cai. Pés inchados, passo em falso, olhar embaçado, nenhum amigo a meu lado, não há por mim compaixão. A ingratidão resistindo, só sinto falta dos meus versos, da mocidade e do meu violão. Então vamos lá, na canção que é feito de você, o eu poemático estabelece uma situação de interlocução. Significa que ele estabelece uma situação de conversar com alguém, né? Ele está dialogando com alguém. Então, nessa situação, através da qual interpela os jovens de sua comunidade, exortando-os a deixarem a apatia e a falta de vontade de lado e voltarem a dedicar-se à música, o que é feito de você, ó minha mocidade, será que ele está falando com jovens? B. Lamenta a ingratidão da amada a quem se dirige, acusando-a de tê-lo abandonado depois que ele perdeu a juventude, o que lhe tirou a vontade de cantar. Olhando para a letra, não fala nada de amada, né? Ele não fala nada de amor, então acho que essa a gente já elimina, né? Evoca uma época feliz de sua vida, quando tinha entusiasmo para dedicar-se à música, e contrasta com um presente de tristeza e decrepitude. O que é feito de você, ó minha mocidade, ó minha força, ó minha vivacidade. Então, esse ó minha mocidade, ó minha força, são vocativos, né? Por meio dos quais ele interpela o passado, interpela aquele jovem que ele foi no passado, que era cheio de vida, que era um cara animado com a música e tudo mais, e agora ele vive, né, a tristeza de ser um esqueleto humano, quase cai e não cai. Envelhecer é algo difícil, sofrido para o eu lírico, né? Ele vive aqui um presente de tristeza e decrepitude e faz um julgamento muito cruel de si mesmo, né? Então é uma letra que traz um dissabor, traz um desgosto da vida, né? Um desgosto da velhice. D. Dialoga consigo mesmo, lamentando a mocidade perdida e recriminando-se por ter trocado a paixão musical pelos dissabores da velhice. Cuidado com essa D, hein, gente? Distratora que dialoga consigo mesmo? Não, senhor. Ele dialoga com a sua mocidade perdida. Tá certo? Então, né, por meio da interlocução, ele evoca essa época feliz da sua vida. É a alternativa C. Beleza, gente? É isso. Eu deixei aqui no arquivo, que você pode acessar aqui no Drive, um conjunto aí de questões para vocês treinarem e se prepararem para a prova. Desejo uma excelente prova para vocês e vocês estão mais do que preparadíssimos para enfrentar as questões da Unicamp.
Um abraço e comenta aqui qual é a obra que você mais gostou, qual é a obra que você teve mais dificuldade. Tem alguma dúvida? Escreve aqui pra gente, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.